Olá, meu nome é Jackson Vilela, eu sou aluno do curso de Direito, 10º semestre da Faculdade FACIP, e hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre a súmula 655 do STJ, que trata do regime de separação de bens em união estável contraídos por homens e mulheres acima de 70 anos, ou seja, os septuagenários. Bom, o casamento por interesse ou o golpe do baú sempre foi um temor da vida real. Para proteger os bens do septuagenário e para garantir a transmissão, aos seus legítimos herdeiros, o Código Civil, no seu artigo 1641, no inciso 2º, obrigou a adoção do regime de separação de bens aos casamentos contraídos por homens e mulheres acima de 70 anos. Bom, qual é a questão que envolve a súmula aqui? Bom, a questão, no entanto, diz respeito à aplicação do regime de separação de bens aos companheiros, ou seja, aos casais septuagenários que vivem em união estável. Bom, ainda sobre esse assunto, união estável e casamento, há alguma divergência aí de opiniões. Por exemplo, há alguns que argumentam que essas restrições não podem ser aplicadas à união estável, porque o artigo 1641 ele diz especificamente casamentos, e que essa interpretação extensiva para a união estável não seria algo próprio. Bom, por outro lado, há aqueles que argumentam o seguinte: tudo bem, equiparar casamento com união estável somente na parte que concede direitos e tratar de forma diferente as restrições entre os dois, consequentemente vai levar à falência ou à extinção do Instituto Casamento. Bom, foi nesse cenário, então, que o STJ, em novembro de 2022, aprovou a súmula 655 para esclarecer esse assunto com os seguintes dizeres. Bom, aplica-se à união estável contraídos por septuagenário o regime de separação obrigatória de bens. Ou seja, na união estável contraídos por septuagenário, qual é o regime? É o regime de separação obrigatória de bens, aquele que é previsto no artigo 1641. Em relação aos bens, a súmula continua: comunicando-se os adquiridos, os bens adquiridos na constância da união, quando comprovado esforço comum. Ou seja, é a separação de bens. Mas e aqueles bens que foram adquiridos na constância da união estável, com o esforço dos dois ali? É possível a comunicação? É possível a comunicação mediante comprovado esforço comum. Bom, ainda sobre esse assunto, há alguns pontos que eu acho interessante esclarecer. Algumas pessoas fazem confusão entre separação legal de bens com separação absoluta de bens. São coisas distintas. Separação legal de bens ou separação obrigatória, ela é prevista no artigo 1641 e ela é obrigatória. Não é possível você escolher, naqueles casos, principalmente aqui no inciso 2º, que está falando dos septuagenários, ela é obrigatória. Não há possibilidade de escolha de um outro regime. Porém, a separação absoluta, ela é voluntária, ela pode ser escolhida, pelos estipulantes no momento do casamento. Ela não é obrigatória, ela pode ser escolhida. Outro aspecto relacionado a isso é que é o seguinte: na separação legal de bens, essa prevista no artigo 1641, a comunicação dos bens é possível, mediante comprovado esforço comum. Na separação absoluta, essa comunicação não é possível. E por último, para a gente fechar esse assunto, a súmula 655, ela incide somente no artigo 1641 relacionado à separação legal de bens. Na separação absoluta, essa súmula não pode ser aplicada. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender um pouco mais sobre o contexto da súmula 655 do STJ. Grande abraço.